Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. A gente vai bater um papo sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre ciúmes. E eu vou falar assim porque esse tema chegou a mim com muita informação, por pedidos, mas também por percepções. E aí fui atrás de uma pessoa especialista no assunto. Jéssica Arabi, psicóloga, conversará comigo sobre esse assunto e outros que permeiam o ciúme. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos embora, vamos bater um papo. Mais uma vez, como sempre, agradecendo o Casca Açaí por fazer e acontecer no que se refere à nossa alimentação. Ainda mais nesse tempo seco, nessa fumaceira que está Brasília. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras, vai lá, peça seu açaí Casca. Quarta-feira tem desconto para quem é do Comunique e você come e saboreia de um jeito muito tranquilo o teu açaí nesse tempo seco. Enoque, meu irmão, tamo junto. Mais uma vez, vambora. Esse assunto vai ser tenso, vai ser tenso. O que é ciúme? Para que serve o ciúme? De onde vem o ciúme? Como é que a gente faz com o ciúme? Tá certo, tá errado sentir ciúme? Vamos falar sobre isso. Sim, eu fico muito feliz de poder estar falando sobre ciúmes aqui. E, assim, o ciúmes, ele é justamente uma emoção. E essa emoção, ela vem associada com várias outras coisas, né? Então, é uma emoção difícil de lidar, as pessoas têm dificuldade de lidar com ela, principalmente dificuldade de entender que tem ciúmes, né? De assumir os ciúmes, né? Então, a gente vai falar justamente sobre isso. Dá vergonha sentir ciúme? Dá vergonha sentir ciúmes. Eu acho que todo mundo que sente ciúmes não quer assumir que tá sentindo ciúmes, né? Uhum. E esse lugar de reconhecimento, de reconhecer a sua vulnerabilidade em relação a essa emoção, que, né, é bem desafiador, é bem difícil, né, desconfortável sentir ciúmes. Eu acho que muito disso vem dessa vulnerabilidade, de ter que assumir essa sensação emocional aí, que é desconfortável, né? Jéssica, eu vou te contar o contexto de como é que esse assunto chegou pra mim. Ótimo. Primeiro a gente convivendo com amigos, pessoas que se relacionam amorosamente, etc. A gente começa a perceber, começa a ter um olharzinho ali de ver quem tá com ciúme do quê, por que tá, movimentos, comunicações que acontecem e tal. E aí recentemente um amigo, ele vai saber que é ele, e outros amigos que escutam também vão saber que é ele. A gente percebeu que tinha um ciúme alto, assim, vou dizer alto e aí você vai falar os termos corretos. E aí nisso eu pensei, nossa, esse assunto pode ser um assunto muito interessante, porque ele se relaciona diretamente com a comunicação, porque a partir do momento que eu tenho dificuldade de expressar que eu tô com ciúme, que eu tenho vergonha, ou que eu tenho dificuldade de expressar que eu estou inseguro ou insegura, gera um desafio na relação e no relacionamento gigantesco. E aí percebendo isso, eu fui buscar referências, e aí foi quando Luísa Monteiro me trouxe o seu nome como uma referência nesse assunto. Então, vou dar uma voltinha aqui antes e perguntar, por que você gosta desse assunto? Porque esse assunto ele é muito intenso, né, dentro do processo terapêutico, assim, né, dentro das pessoas que buscam terapia, tem muito desse assunto, né, e assim, eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre autoestima, e ciúmes é uma coisa que justamente envolve tanto a nossa autoestima, quanto o nosso sentimento de insegurança também, né, como que lidar aí com as nossas relações quando essa emoção tá tão forte aí, né, tão intensa. Então eu gosto muito desse assunto por isso. Mas aí veio um negócio aqui pra mim, que é o seguinte, você gosta desse assunto, só que pra mim hoje, sei lá, 2024, eu com 33 anos, tem hora que eu fico pensando assim, cara, não faz sentido ter ciúme. Sabe? Em alguns contextos assim, eu olho e fico, cara, não tem sentido ter ciúme. A gente escolhe a pessoa, 33 anos, 30 e poucos anos, escolhe a pessoa pra estar junto, a outra pessoa escolhe, dentro de uma relação com alguns acordos, alguns combinados e alguns alinhamentos, e mesmo assim eu me sinto inseguro em relação à pessoa, autoestima. Aí, até onde eu sei, nem da minha ignorância, e eu acho que tem algo mais profundo nisso aí da tua área, parece um negócio meio primitivo, assim, distintivo, animal, do tipo, cara, eu preciso proteger né, a minha relação, eu preciso proteger algo. É isso mesmo? Vem daí mesmo? Isso, é isso mesmo.
Na verdade, assim, o ciúmes ele tem um fator primitivo, né, evolutivo, né, que vem justamente dessa sensação de proteção, de querer proteger a prole, né? Então o homem ele justamente ele vem com essa intenção de saber se, né, antigamente não tinha como saber se o homem ele era realmente o pai dos seus filhos, né? Então, a mulher sabia, mas o homem não. Então, vem muito nessa sensação de proteger os filhos, né? De saber que aquele filho é filho dele. E a mulher, por conta da questão de sustento, né? Então, de buscar esse sustento. Então, tem essa questão evolutiva. Mas aí, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa evolução, a gente entendeu que o ciúmes ele já não tem mais tanto esse papel, né? Como tinha antigamente. Mas agora, qual que é o papel dos ciúmes, né? O papel vem justamente nessa relação com o medo de perder. Porque se a gente, vou te interromper só pra gente fazer um recortezinho aqui interessante. Porque lá atrás, quando a gente fala lá atrás, é tempo das cavernas, digamos assim. É isso mesmo. A mulher cuidava dos filhos e Isso. preparava o alimento e etc. E o homem ia atrás da caça. Isso. Se o homem não tivesse uma comunicação do ciúme, vou colocar assim, pelo que eu tô discutando, essa mulher poderia não cuidar do alimento dele, dependendo dos filhos dele, ou seja, afetaria diretamente a existência dele. E a mulher, caso ela não tivesse ciúme dele, poderia afetar inclusive o que ela alimenta. Isso, porque ele tinha essa função de alimento. Isso. E o homem também para ter certeza de que o filho é dele. Tá. Né? Então, justamente isso também. Então, esses ciúmes vêm nessa proteção, né? Então, assim, é uma sensação ali de proteção familiar, né? Só que hoje em dia não tem, né? Não tem por que ser assim, né? Só que o ciúmes, ele vem justamente nessa intenção de proteção também. Então, tem esse fator instintivo, protetivo. Tanto é que o ciúmes, ele é uma emoção muito desconfortável, porque ela é uma emoção bem primitiva, né? Sim. Então, tem essa característica, mas ao mesmo tempo vem também com essa necessidade de proteger, mas também o medo da perda, o medo de perder aquela pessoa. E aí está muito relacionado com os nossos vínculos, né? Como que a gente se vincula com as pessoas? E aí, se a gente voltar um pouquinho, tem a questão da nossa infância. Né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente entra em contato, né, com as pessoas à nossa volta, né, os nossos pais, os nossos cuidadores. E aí, nesse lugar de cuidado, as pessoas acabam se vinculando umas com as outras. E, às vezes, a gente tem alguns vínculos que podem ocasionar em nós sentimentos de insegurança, de vulnerabilidade, de ansiedade. Então, às vezes, um pai e uma mãe que brigam muito ou que tiveram, né, um episódio de traição na infância, a criança viu, né, presenciou ali aquelas brigas, aqueles conflitos familiares, um ambiente inseguro, né, um ambiente inseguro dentro da família faz com que muitas vezes essa criança ela cresce com esse sentimento. E aí quando você vai para a vida adulta, quando você vai para esse lugar da vida adulta, você acaba recebendo um pouco disso da sua infância, né, e levando isso para suas relações pessoais. E aí faz com que justamente essa sensação de insegurança, de vulnerabilidade, de ansiedade perpassa essas características. Então o ciúmes ele vem muito carregado também de históricos familiares, né, de como que você foi desenvolvendo a sua vida, né. Então o ciúmes ele tem muito essa característica também. O ciúme, pelo que eu tô escutando, ele se relaciona diretamente tanto com insegurança como autoestima. Totalmente. Porque as nossas crenças, né, as nossas crenças principais estão muito relacionadas à nossa infância. Então, é ali que a gente descobre, né, quem a gente é ali que a gente descobre as nossas, aquilo que a gente tem de valor, né, os nossos valores, as nossas crenças, tudo ali é desenvolvido ali. Então, quando a gente cresce com crenças, né, de desamor, de desamparo, de desvalor, isso acaba gerando em nós um sentimento de insegurança, né? E aí perpassa muito do que a gente está conversando agora, que é a sensação de que eu tô dentro de um relacionamento, mas eu não tô seguro dentro desse relacionamento. Você falou do medo de perder. Isso, eu não tenho segurança nesse relacionamento. E muitas vezes não está relacionado ao outro, está relacionado a mim mesmo.
como que eu me vejo, como que eu me relaciono comigo mesma. E aí faz com que eu me sinta insegura dentro desse relacionamento por conta desse histórico de vida, por conta de tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei ao longo da minha existência, por conta dessas crenças disfuncionais que foram se desenvolvendo ao longo da minha existência. E aí eu chego numa relação, tô ali pra viver aquele relacionamento, pra vivenciar tudo aquilo ali, mas eu me pego inseguro, eu me pego com medo, eu me pego desesperado, ansioso, porque aquilo ali tá me gerando gatilhos emocionais por conta de todo o histórico emocional aí de às vezes até traumas, né? Me parece um pouco natural que numa percepção de que eu tenho segurança, me parece que o ciúme ele vem como uma forma de comunicar para pedir ajuda, assim. É isso. Toda emoção, ela tem sua função. Uhum. E o ciúmes, ele também é uma emoção. Por isso, ela tem uma função. Qual que é a função dos ciúmes? É justamente mostrar essa insegurança. É sinalizar essa insegurança. Né? Sinalizar que eu não estou bem, não estou confortável diante. E principalmente também tem uma outra função que eu acho que é importante a gente trazer, que é a questão dos limites. O ciúmes também traz esse fator de limite. Muitas vezes a gente, porque eu acho que a gente tem que primeiro desmistificar essa ideia de que ciúmes é uma coisa que não é normal, ela é natural. Acho que todo mundo sente ciúmes em algum momento. É natural sentir ciúme. Totalmente natural a gente sentir ciúmes, né? É como eu falei no início, tem essa questão do primitivo, tem a questão das vivências, né, que a gente vive ao longo da vida, mas tem a questão de que é uma emoção, e como qualquer outra emoção, ela tem ali o seu papel. Agora, dentro dessas questões emocionais aí que a gente está conversando, o ciúmes, ele tem esse fator também de pôr limites, né? Então, por exemplo, às vezes você não está se sentindo confortável dentro de uma situação, e o ciúmes, ele vem justamente com essa característica, né? De um desconforto, justamente para dizer para o outro uma insatisfação, né? Algo que está te gerando uma sensação. Mas aí eu acho que vem um problema do meu lado aqui, que a pessoa diz do jeito errado, né? É esse o ponto. Aí ela já diz brigando, ela já diz dizendo que não quer que a pessoa esteja lá, ela já diz... eu vou dizer por mim, vai. Eu acho que a maioria das situações que eu vejo, ou que eu já vivenciei, ou que eu já senti ciúme, a situação vira um caos, talvez, porque não foi possível, não conseguiu, a pessoa não conseguiu comunicar claramente que aquilo era uma insegurança e um ciúme, assim. É isso. A gente tenta... acho que era nesse ponto que eu queria chegar antes. Parece que o ciúmes, ele tem culturalmente, ele tem uma intenção de terceirizar a responsabilidade sobre a minha insegurança. Tô viajando aqui comigo mesmo, tá? Tô falando que é certo ou que é errado. Eu entendi. Mas é a minha percepção, tipo assim... Tá. Ciúmes, você que tem que fazer diferente porque eu tô me sentindo inseguro. Pô, calma lá. Então, assim, você só que tem que fazer diferente, aí entra em algo que eu gosto, tipo assim, é um problema dos dois. É esse o ponto. Porque quando a gente tá num relacionamento, a gente tem que entender que existe uma questão de comprometimento. Uhum. Então, se eu decidir me relacionar com você, eu me comprometo com você. Eu me comprometo com você por inteiro. Então, existe todas essas questões aí. Então, se o ciúmes, ele vem como uma bagagem aí pro relacionamento, eu preciso aprender a lidar com isso também. Né? Então, eu acho que vai muito de encontro com essa questão. Se uma pessoa ela tem alguma questão emocional ali, a gente precisa ter essa compreensão de que ela está em sofrimento. Né? Então, assim, a pessoa que sente ciúmes, ela tem sofrimento. E por isso ela precisa de ajuda. Então, é um pedido de ajuda, mas é também uma necessidade de sinalizar que não está tudo bem. Né? Aí quando você fala, quando a pessoa e aí entra o contexto de você entender a clareza, de você ter clareza sobre os ciúmes, porque quando você tem clareza do que você está sentindo, você consegue compartilhar com o seu parceiro de uma forma assertiva, fazendo com que a situação fique menos desafiadora ali para vocês, né? Menos caótica. Menos caótica. Ciúme ou emoçãozinha que gera caos, assim. Muito, assim, e as pessoas... Às vezes, a questão das emoções, que a gente tem que ter essa compreensão, é que a gente tem emoção, mas a emoção ela tem uma função, ok, mas a gente não precisa se comportar a partir da emoção. Né? Sim. Por exemplo, dentro, né, da psicologia, a gente entende que existe o pensamento, a emoção e o comportamento. Uhum. Então a gente está falando aqui de uma emoção chamada ciúmes.
Mas não necessariamente a gente precisa se comportar de acordo com essa emoção. Tá. Entendeu? Perfeito. Então, quando a gente comunica de uma forma grosseira, de uma forma ríspida, acusando o outro, a gente está se comportando a partir desses ciúmes. Uhum. Então, a intenção aqui não é você reconhecer os ciúmes, entender o porquê que ele está ali e aprender a lidar com ele, mas não necessariamente se comportar a partir dele. É porque aí, se você se comunica a partir dele, vão com uma emoção com raiva, dependendo, tristeza e tal, e outra pessoa, dependendo, vai se defender. Isso. E quando a gente se comunica, por exemplo, a gente coloca pro outro, né? Você tá olhando para aquela pessoa ali, ou então acusando, né, de certa forma o outro, isso acaba gerando nele essa sensação de eu preciso me proteger, eu preciso, né, porque isso não é uma verdade sobre mim, o que ela tá pensando, né, o que ele tá pensando. Então, ele vai o quê? Se defender, e aquilo ali gera um conflito enorme de comunicação. Né? E me vem algumas possibilidades que acontecem vendo e vivenciando. Uma é a expressão do caos, que aí já gera o ataque, aí já gera a defesa e vira aquele caos. Uhum. Outro é a possibilidade de expressão com chacota do outro lado, que aí a pessoa pega e ridiculariza. Você desaparece, tá de frescura, não, aquela coisa toda. 3 é não só o desafio do caótico ali, ou da frescura, mas também o desafio de, naquele momento ali, lidar. Tem gente que ignora. Sim. Tem gente que ignora. E aí aquele negócio vai dependendo, inflando, ficando gigantesco, que não é tratado no sentido trabalhado, alinhado entre as pessoas que estão... É porque aí a gente entra para um outro caminho dos ciúmes, que é o ciúmes patológico, né? Então. E aí tem o ciúmes, que é uma emoção normal, que todo mundo sente, que às vezes um ou outro vai sentir, a gente tem que aprender a lidar, mas tem também o ciúmes patológico, é quando realmente vira um adoecimento e a pessoa ela começa a criar coisas, né? Ela começa a ver coisas, ela começa a ter comportamentos obsessivos, de ficar stalkeando, de ficar olhando o celular, de ficar controlando o outro, vendo onde o outro tá indo, pedindo foto. Ficar vendo quem tá curtindo a fotinha do respectivo, da respectiva, pode ser, eu sei que tudo não pode, né? Eu já aprendi isso com vocês. Uhum. Pode ser algo meio obsessivo, assim, né? Meio patológico, né? Um ciúmezinho meio patológico, né? Aí a gente entra na questão do comportamento. Uhum. Porque aí ele sentiu ciúmes, logo ele se comportou. Uhum. Pelos ciúmes. Sim. Então isso não é saudável. Sentir é diferente de se comportar. Então, a partir do momento que você vai lá stalkear, você tá o quê? Afirmando esses ciúmes e você tá alimentando esses ciúmes dentro de você. E vai achar alguma coisa, né? Pra ter cabeça no sentido de que tá querendo ter um pensamento catastrófico, vai achar. Vai. E muitas vezes não tem, mas vai criar, né? Exato. Na ideia de criação de algo. Isso. Porque, na verdade, a pessoa começa a criar essas percepções a partir do próprio sentimento, a partir da própria sensação emocional, e não da realidade em si. Então, uma coisa é a realidade em si, outra coisa é como eu estou vendo a realidade a partir das minhas emoções. Caralho, tem uma distância, hein? Tem. Dependendo da situação, tem uma distância. Dependendo, tem. E aí, por isso que é importante você não se comportar a partir dos ciúmes, né? Mas aprender a lidar com essa emoção. Toda emoção, ela vem, mas ela passa. Uhum. Né? Então, uma das coisas que a gente trabalha na terapia é justamente a gente entender o fluxo emocional, né? O quanto é importante a gente olhar para as nossas emoções e entender que elas vão passar, né? Tudo vem, mas passa. E aí, se você se comporta a partir dessa emoção, isso pode, às vezes, até acabar um relacionamento, né? Porque quando eu te escuto agora, me vem a necessidade da gente trazer uma reflexão no que se refere a como o meu comportamento, como minha comunicação está reverberando e potencializando aquela emoção que eu senti por muito tempo. Então, tipo assim, é um negócio que não acaba. Então, tá sempre achando maneiras de ter ciúme ou de reforçar o meu ciúme para poder validar a emoção que eu sinto, tendo em vista que o outro não tá validando. É isso. Aí eu fico validando, achando maneiras, não, porque olhou para você. Cara, não olhou. Olhou sim que eu vi. Isso, é para validar algo que você tá sentindo. E aí, se o outro ele vem com essa sensação, se o outro entende, né, que você tá assim, que você tem essa questão dos ciúmes, e valida não no sentido de
você tá certa em sentir ciúmes, é isso mesmo. Não, eu entendo a sua insegurança, eu entendo por que você tá se sentindo assim. Aí entra a questão da comunicação, que aí eu falo, eu atendo casais, e aí eu falo para os meus pacientes que são casais, e falo assim para eles, o que o outro poderia fazer para você se sentir mais seguro? Porque o ciúmes nada mais é do que a demonstração de uma insegurança. Uhum. Então, ele tá tão vulnerável, que ele precisa externalizar ali através dos ciúmes. E aí, o que o outro precisa fazer para te gerar um pouco mais de segurança dentro desse relacionamento? Né? E aí, por exemplo, né? Ele seria muito bom se ele me falasse... se ele chegasse no trabalho e mandasse uma mensagem só falando que chegou no trabalho. Né? E isso já me acalmaria. Aí eu consigo lidar com o meu dia bem. Às vezes são pequenos comportamentos ajustáveis dentro da relação, de acordos, né? Fazendo acordos, né? Os dois entendendo a necessidade daquilo, para que o outro se sinta mais calmo, mais tranquilo, mais seguro nesse relacionamento. Entendendo que a insegurança não é por causa do outro, como você trouxe, né? Eu não tô colocando a minha insegurança no outro. Eu não tô responsabilizando o outro. Isso. Mas eu tô entendendo a necessidade desse apoio mútuo pro bem da relação. Aí eu vou fazer um negocinho aqui que me veio e eu fiquei meio cutucado aqui. É porque ao mesmo tempo me parece também que vou pensar assim, manda mensagem quando você chegar no trabalho. Parece que eu vou estar reforçando a insegurança da pessoa. É a sensação que vem pra mim quando você fala. Só que na verdade você tá gerando um ponto de suporte. Tá. Você tá gerando uma segurança. Só que aí não pode também daqui a pouco, manda mensagem quando vai ali, manda mensagem... Não, que também aí já é os acordos. Tá. Quando a gente tem acordos, quando a gente conversa e chega em acordos, aí não vai ser uma coisa... não vai ser uma coisa obsessiva, né? Não vai ser uma coisa de controle. Uhum. Porque aí é o que a gente conversou. O controle, isso a gente faz para ciúmes normal. Uhum. Isso é uma intervenção para um ciúmes normal. Agora, um ciúmes patológico não tem como haver esse tipo de intervenção. Por quê? Porque o ciúmes patológico, a pessoa, ela cria esse nível de obsessão. Isso, se der uma migalha, ela vai querer o pão inteiro. Ela vai criando. Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, uma coisa é a intervenção a partir de um ciúmes que é natural, né? É por conta desse histórico que a gente conversou, né? A pessoa, ela tá consciente desse ciúmes e quer melhorar isso. Então, aí vem essas intervenções. Agora, quando é um ciúmes patológico, aí é outro nível de intervenção. Que tipo de intervenção que se der para falar? Olha, a gente pode pensar a respeito de entender, se dependendo do caso, né, se tiver comportamentos obsessivos, se tiver pensamentos paranoicos, né, e tudo, às vezes até entrar com medicação é necessário, né, devido a esse histórico, né, e terapia, né, porque a terapia ela vai ajudar o paciente a entender os seus processos, a entender o grau de adoecimento e até buscar um diagnóstico para isso, né. Gente, para variar, a gente chegou no ponto, você que tá aí do outro lado, você que tá aí, a gente chegou no ponto que você precisa fazer terapia, tá vendo? Não adianta, mas a gente vai sempre cair nesse lado. Mas volta aqui. Quando a gente fala do ciúme patológico, e aí me vem algumas... Eu tô querendo saber se, assim, pensando em situações hipotéticas, se a gente deve fazer uma alertinha sobre o que a pessoa tá fazendo aqui. Tá me vindo isso. Comportamentos de algumas pessoas, de pessoas próximas ou que a gente já viu e etc. Exemplo, mexer no celular do parceiro, da parceira. Vou falando aqui, você vai me dizendo. Se pode ou não pode? Se pode ou não pode, eu acho que é difícil, assim. Se a gente precisa chamar um alertazinho de que esse ciúme não tá legal. Ah, entendi, tá. Tá? Mexer no celular do parceiro, da parceira. Já é um sinal. Sinalzinho. Ficar vendo quem curte as fotos. É um sinal. É um sinal. Não deixar sair sozinho. Aí já é um sinal muito maior, né? Porque aí já tá indo pro controle ali. Opa, tá. Querer saber o passado da pessoa antes de ter se relacionado contigo. Não, pra quem não tá vendo, tá só escutando, ela não tá ali. Não faça isso. Não faça isso. Tá. Que mais? Tem alguns aí que chegam. Me vieram esses. Veio esses.
Ai, agora fugi. Chega mais algum? Ah, deve chegar. Nossa, tanta coisa. É porque, assim, são alguns comportamentos que a gente não pode normalizar na minha percepção de ignorante aqui. Não é normal, pô. Porque tem gente que vem e fala assim, ó. Aí eu já escutei. Mas se você não tem nada pra esconder, qual o problema da pessoa mexer no celular? Qual o problema da pessoa ver quem que tá curtindo? Qual o problema da pessoa sair sempre com você? Existe uma questão chamada privacidade. Tá. É porque aí que tá. Porque pra mim, assim, o que me vem? Pra eu não sentir ciúme, eu privo a pessoa de um monte de coisa que eu não sinto. E aí a pessoa não sente, eu não sinto, ninguém sente ciúme. Claro, mas ninguém vive. Sim. Então a intenção justamente não é essa, né? A intenção justamente é aprender a lidar e não prender o outro. Porque a partir do momento que eu estou prendendo o outro, que eu estou controlando o que ele faz, o que ele deixa de fazer, eu estou justamente fazendo o contrário do que aprender a lidar e tratar os meus ciúmes. Eu tô justamente abafando isso, né? Para eu não sentir mais. Né? Aí ele realmente está fazendo o que o ciúme está pedindo para ele fazer. É porque é mais fácil, na minha percepção, pegando da ótica da comunicação, eu eliminar possibilidades de repertório para eu ter que lidar com a situação, do que aumentar a quantidade de repertório para me dar força, capacidade de lidar com as situações que acontecem e aumentar o meu leque de conforto, o meu leque de segurança, de espaços confortáveis, sabe? E aí as pessoas evitam se comunicar em relação a isso e aí vão evitando as situações. Eu prefiro não saber. Tem um negócio disso também, assim, eu prefiro não saber de nada. Calma, você prefere não saber pra não ter que lidar? Uhum. Você prefere não saber porque, tipo, pra você é indiferente. A pessoa tá ali evitando, né, entrar em contato com aquela emoção, mas aquela emoção em algum momento vai aparecer. Porque é o que a gente conversou, ela não tá aqui, às vezes ela não tá aqui por conta do relacionamento, ela tá ali por conta de um histórico, né, por conta do que aconteceu com seus pais, por conta de um evento de traição que você já teve no passado em outro relacionamento, né, então essa emoção é uma coisa que eu acho que é interessante, o nosso cérebro, ele é atemporal, a nossa mente é atemporal, então tudo que a gente sente vai ser, como se tivesse sendo, como é que fala? A gente estivesse tendo, né, esse... Revivendo ele o tempo inteiro. Não é revivendo, é como se eu sentir uma emoção de ciúmes aqui, isso pode me desencadear uma emoção que eu tive lá atrás. Ah, sim. Né? E aí isso vai fazendo com que às vezes o que eu tô sentindo aqui nem é por conta do que tá acontecendo aqui agora, é por conta do que eu vivi lá atrás, eu tô reproduzindo aqui. Né? Então, o quão importante a gente ter autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, ele vai te direcionar a entender o que você está sentindo. Você está sentindo algo por conta do que você está vivendo aqui agora, ou porque algo que você viveu lá atrás e você está trazendo para cá, né? Porque se você está trazendo para cá, não é sobre a relação, é sobre mim. E se é sobre mim, eu preciso aprender a lidar. Jéssica, mas se eu amo demais, eu tenho que sentir ciúme? Ou não? Porque tem isso, né? Ai, que eu amo muito essa pessoa, eu não quero perdê-la de jeito nenhum, e aí eu tenho ciúme. Aí é posse, não é amor. Né? Rapaz, tem gente que vai dizer que não, preciso. Porque o amor, o que é o amor? Sei lá, o que é amor? O que é o amor? Não sei o que é o amor. Caraca, boa pergunta, o que é o amor? Sei lá, vontade de estar com o outro, vontade de sentir o outro. Não, também. Mas o que é o amor? O amor, ele é uma decisão, né? Só que a partir de uma decisão consciente, e aí o que ele te traz? Ele te traz liberdade, ele te traz segurança, te traz alívio, te traz vínculo, né? Então, assim, o ciúmes cabe dentro do amor? E quem não sente ciúme? Tá errado? Não. Porque, por exemplo, fulaninho, meu namorado não sente ciúmes, parece que ele nem gosta de mim. Meu namorado não sente ciúmes, parece que ela nem gosta de mim. Ele é desapegado. Aí tem a questão do apego, né? Não é que ele é desapegado, ele tem um apego seguro. Que a gente já falou aqui no podcast, com a Karina, que a gente teve as teorias do apego, né? As teorias do apego. Isso. Existe o apego inseguro, seguro, ambivalente, né? Então, assim, o apego seguro é o apego saudável. Então, o fato dele não ter ciúmes é justamente porque ele é uma pessoa saudável. Então se eu sou ciumento, não sou saudável?
Sinto te dizer, mas Tem grande chance. tem grandes chances Tem uma grande de você possibilidade. ter que buscar ajuda por isso, né? Porque o ciúmes, ele tá sinalizando que você não tá bem, né? Porque se você estivesse bem, você não precisaria se sentir ameaçado Eu dentro posso desse perguntar se, relacionamento. mas assim, você não tá bem ou a relação não tá bem? Também. Essa Por isso que lembra que eu te falei? Toda emoção é uma sinalização de alguma coisa. Então, às vezes, está sinalizando algo que não está bem em você ou algo que não está bem na relação. E aí, se não está bem na relação, eu tenho até um caso para trazer, que é um atendimento que eu fiz há muitos anos atrás. E nesse atendimento, o casal ele veio justamente para tratar o ciúmes patológico da namorada, noiva na época. E aí, eles vieram pra mim, a gente tratando essa relação do ciúmes patológico e tudo. E era patológico mesmo? Não, calma. Aí eu tô lá, né, atendendo eles e tudo. E justamente tentando intervir dentro dessa relação aí, desses ciúmes. E aí, numa outra sessão, ele me vem sozinho pra sessão, fala que ela terminou com ele porque ela descobriu a traição. Ou seja, tem coisas que né, por conta da nossa insegurança? Tem. Mas tem coisas que estão sinalizando uma realidade também. Vai, calma aí que agora você deu um gancho pro um monte de gente que tá em casa e fala assim, tá vendo? Se eu sinto ciúmes é porque tem coisa. Isso. Mas às vezes tem. Só que aí você precisa... Como é que fala? Por isso que é a importância do autoconhecimento, porque aí você sabe se aquilo ali é por conta da sua insegurança ou se aquilo ali é justamente porque tem alguma coisa acontecendo. Né? É porque minha dúvida de leigo é tipo assim, sentir ou não sentir ciúme vai fazer com que tenha ou que não tenha alguma coisa? Ou que elimine? Não vai, então assim... De que é uma adianta? falsa segurança, entende? É uma falsa segurança. E é isso que eu queria trazer para você. Chegou num ponto que era o que eu queria trazer, justamente. É um falso controle. Porque a gente não tem controle sobre o outro. A gente não tem. Então, o ciúmes, ele tá me trazendo uma coisa que assim, é disfuncional, porque eu não vou ter controle. Né, assim, se a pessoa quiser me trair, isso fala sobre ela, não fala sobre mim. E vai fazer, gente. E eu não tenho controle sobre isso. Então o ciúme não vai conseguir segurar. Não é checando as redes sociais, não é pedindo pra mandar foto, não é fazendo isso e aquilo. Claro. Que a pessoa não vai fazer, se for, né, da índole dela fazer. Então, assim, é muito importante a gente ter essa clareza para que você também se sinta seguro. Né? Se eu optei por me relacionar com essa pessoa, eu tenho que assumir os riscos. Porque é o que eu trago, assim, nenhum relacionamento é 100% seguro. Nenhum relacionamento é 100% seguro. Não tem. Então, assim, ou você assume os riscos de se relacionar, ou você não se relaciona. Mas a questão é que nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. É uma necessidade básica se relacionar. Então, vamos aprender a assumir os riscos, né? Pra mim, sim. E aprender a se comunicar com ele também. Isso. Porque aqui vem num momento da nossa conversa que tá sendo importante que a gente traga mais para as pessoas. Porque, assim... Me parece, dentro de um aspecto funcional, um aspecto disfuncional aí tem que ir pra terapia, não tem o que fazer, né? Medicação, dependendo, etc. Mas dentro do aspecto funcional, uma necessidade de prosa, uma necessidade de conversa, uma necessidade de diálogo. Porque não me parece que a pessoa que sente ciúme é uma pessoa que precisa resolver, que vai conseguir talvez até resolver sozinha. Porque é um aspecto da relação. E aí a gente nem tá entrando em relação, por exemplo, de amizade, que a gente tem ciúme. A gente tá entrando em relações só conjugais, digamos. Mas, cara, é um problema dos dois. É um desafio dos dois, é um problema dos dois. É algo a ser resolvido pelos dois. Seja a pessoa dar mais possibilidades e comunicar mais contextos de conforto, de segurança. E também a pessoa que se sente mais insegura trabalhar as inseguranças dela. Isso. Porque não tem como a gente achar, porque... Aí pensando de um lado em que eu recebo os ciúmes, né? No sentido de que eu lido com uma pessoa que é ciumenta. Eu ignorar isso não vai fazer com que o ciúme deixe de existir. Não. Ou eu brigar com isso não vai fazer com que o ciúme deixe de existir. Isso.
eu preciso dialogar com esse ciúme de alguma maneira. É isso. Claro, se ele se tornar disfuncional, aí eu tenho uma decisão a tomar, ou duas decisões a tomar, continuar na relação, ou terminar a relação. Né? Tem muito pra onde ir, dependendo. E isso que você falou é muito importante, né? Da gente dialogar com esses ciúmes e entender o porquê que esse ciúme está ali. E não só postergar, né? Postergar isso, postergar e virar uma bola de neve e ao ponto, né, das pessoas não conseguirem mais conversar. Eu tive casos das pessoas não conversarem em casa, não terem mais diálogo em casa. Né? Assim, realmente não ter mais diálogo, ter um afastamento. E por quê? Porque não foi na raiz do problema, não foi lá, né, no início de tudo, para trabalhar. Então, o afastamento, ele pode acontecer, de fato. Os ciúmes precisa ser, então, um ponto de pauta de conversa da relação. Total. Porque senão pode gerar complicações sérias e até a separação. Porque pra mim fica como se fosse uma ideia do não dito. E aí o não dito pra mim, pro ciúme, ele tem uma chance de gerar um problema enorme. E aí perpassa pela vulnerabilidade de você passar, de você encarar a vergonha, né? Parece que o vergonha lá do Divertidamente, ele aparece com casaco e tudo, né? Que é o bonitinho do narigão lá do Divertidamente. Total. Parece grande, assim. Muito grande. Você tem que encarar a vergonha de dizer que tem esse sentimento. De virar e falar assim, aquela pessoa ali, ela coloca em risco, né? Me coloca em risco, eu me sinto em risco com ela do teu lado, por exemplo. Aí a gente entra numa pauta importante, que aí a gente vai olhar para nossas inseguranças. Porque quando a gente tá olhando pro outro, a gente tá se comparando com ele, né? Nossa, tá. Então, a gente tem que olhar o quê? Para as nossas inseguranças. Porque se aquela pessoa tá me gerando ciúmes, né? Aí já é um triângulo, né? Já não é mais eu e meu parceiro, tem uma terceira pessoa. Sim. Se essa terceira pessoa tá me gerando ciúmes, por que ela tá me gerando ciúmes? O que tem nela que tá me gerando essa sensação de insegurança? E aí vem o autoconhecimento, de você se olhar, de você se ver e entender o que tem nela que tá me faltando. Né? O que tem nela que tá me gerando esse sentimento? E vem o desafio do parceiro ou da parceira também de não comparar, né? Que acabou de me vir isso aqui. Porque, assim, às vezes a gente tá colocando muito... A gente coloca muitas vezes o ciúme como sendo uma responsabilidade de quem sente. Mas também é uma responsabilidade também de quem participa, porque às vezes a pessoa participou pra construir aquele ciúme que existe. Do tipo assim, nossa, o cabelo dela é tão bonito, né? Comparação com o seu. Porra, seguro, você tá elogiando a pessoa do meu lado e ela parece ser melhor do que eu. Então, o que a gente verbaliza também pode gerar mais ciúme, pelo que eu tô escutando. Pode, com certeza, né? A culpa, a comparação, né? São as comunicações, né? Que não são saudáveis dentro de um relacionamento, né? Quando você começa a comunicar de um jeito que você sabe que vai afetar o outro, por que você tá trazendo isso, né? Então, se você sabe que aquilo ali vai trazer algo, né? Um desconforto ali, por que você tá... Qual que é a intenção sua, né? Eu gosto de perguntar isso. Qual é a intenção? A intencionalidade na comunicação, para mim, ela é decisiva. Qual que é a sua intenção de comparar o corpo de um com o corpo do outro, ou o cabelo de um com o cabelo do outro? Qual que é a sua intenção de fazer isso? A profissão, o trabalho, o sucesso financeiro, porque isso são questões que geram, né, os desgastes da relação. E aí a gente parte do princípio de todas as relações, né? Não só casal, mas assim, todas as relações. A partir do momento que você tá fazendo isso, você sabe que aquilo ali vai reverberar, né? De alguma forma no outro. E se você não sabe, procure saber, sabe? Porque também tem isso, assim, eu não sabia. Porra, percebe, sabe? Tipo, tu faz parte da relação, você tá contribuindo, talvez, com uma insegurança que já existe por causa do histórico da pessoa, e ao invés de facilitar a vida da pessoa, você tá piorando e dificultando a vida da pessoa. Então, atenção que você tá comunicando, pô. Cara, eu penso assim, pensamento e emoção até vai, mas comportamento você teve que pensar e sentir para se comportar. Aí você vai se justificar num comportamento. Eu penso assim que tudo que a gente comunica, a gente tem que ter essa clareza de perpassar pela consciência, né? De ir pra consciência, porque se você filtrinho ali, né? Botar um filtrinho ali, tal.
pra poder... Né? Uma coisa é você pensar e sentir, outra coisa é como você vai se comportar, né? Porque aí vem as situações em que elas se tornam um triângulo, dependendo, ou se tornam contextos que eram para ser só em relação à insegurança da pessoa, no que se refere ao histórico dela, a bagagem dela, que poderiam ser conversadas, trocadas, melhoradas, para ser potencializada por uma verbalização da outra pessoa, piorando a situação, agravando a situação. Aí é fome com vontade de comer. E eu vou um pouco mais, assim, essa questão da intenção. Às vezes é até um pouco perverso, né? Chega a ser perverso, tem alguns casos, né? Não todos, né? Mas tem alguns casos que chega a ser por uma questão de ego, né? Por autovalorização, por se sentir melhor naquele lugar, né? Então, acaba tendo esse lugar também que tem que tomar esse cuidado. E a gente começa a ver situações em que a comunicação da pessoa, para poder, talvez, comportar a insegurança dela, ela faz com que a pessoa mude corpo, mude roupa, mude comportamento, mude para poder comportar uma insegurança dela perante isso, a sociedade, digamos assim. Isso. E aí a outra pessoa vai começando a perceber que ela não, assim... a pessoa começa a ficar ainda mais insegura, né? Fica porque aí entra no controle, né? Que é aí que a gente conversou do ciúme patológico, porque aí a pessoa ela já tá no nível de controle, ela não tá mais só sentindo ciúmes, ela tá tentando controlar o outro. Né? Sim, e para que ela não sinta, dependendo, né? Isso. Para evitar o sentimento dela. Isso. Eu tô falando isso porque eu já vi caso próximo, inclusive, em que a verbalização de um suposto perfil de pessoa foi tão grande em que a outra pessoa começou a mudar o próprio perfil, comportamento, corpo demais. e etc, para poder se adequar a esse modelo dito por uma das pessoas. Acontece. E aí eu fico me perguntando, né? Hoje, assim, com maior clareza, eu fico me perguntando: será que de fato a pessoa que estava verbalizando, primeiro, ela sabia? 2, será que de fato ela queria isso ou era só algo que ela externalizava em relação aos outros, mas ela não queria isso dentro da própria relação? E será que a pessoa que está fazendo essa mudança de comportamento está percebendo que ela está fazendo isso para poder agradar? E não só agradar, né? Para poder estar dentro do controle ali e não perder a pessoa. Aí a gente entra na dependência emocional também, né? Porque aí quando a pessoa ela tem esse tipo de comportamento, provavelmente ela tá dependente emocional do outro. Ao ponto dela se desconfigurar, né? De se virar outra pessoa para agradar o outro. Isso é totalmente dependência emocional. Né? E muitas relações se configuram dessa forma, um dependente e um controlador. Tem até um filme, supostamente... Eu gosto de ver filme bestas que na verdade não são bestas e que tem muita mensagem. Tem um filme meio besta, não sei se é na Amazon, no Max, que o cara é ele é um agente secreto, e aí nessa de agente secreto ele acessa pessoas que querem matar outros que o contratam para ele ser um matador de aluguel. Só que na verdade ele é um policial, disfarçado. E aí ele vê a pessoa querendo matar a outra pagando, aí ele pega e prende essa pessoa que tá querendo pagar. E aí nessa ele percebe que um personagem que ele exerce é um personagem muito bem quisto por algumas mulheres, especialmente por uma mulher. E aí ele desconfigura a personalidade dele para poder se adequar à personalidade. Para se adequar. Aí me veio muito isso. E é supostamente um filme besta, né? Pra ser um filme muito tranquilo, mas que tem uma baita mensagem. E aí depois o filme traz algumas informações de que ele poderia mudar o comportamento dele a partir de algumas situações que ele percebe, de insegurança dele, por isso que ele não mudava. Mas também de perceber que vários fatores dele, várias atitudes dele já eram o que ele queria. Então não precisa se adequar tanto assim. Isso. Entrando na parte de relacionamentos em geral, como é que chega a posse? Porque assim, e aí eu sei porque eu tô falando disso, porque tem amigos que são possessivos em relação a amigos. Tá. Tem amizades que têm posse. Como é que chega a posse nesse sentido? Como é que o ciúme vira uma posse? Pra quê? Por quê? O que tem a posse nisso tudo? Que as pessoas falam de pessoas possessivas. Possessividade, né? Assim, porque, na verdade, acho que são coisas diferentes, assim, né? Acho que o ciúmes, ele vem muito nessa bagagem, né, da insegurança. Agora, a posse, ela tá muito relacionado a ao poder, né? Eu acho que é o poder, né? O poder que você tem em relação ao outro, né? Então, assim, essa possessividade tem muita conexão com poder, com controle, né? Possessivo é isso, né? Agora, o ciúmes não. O ciúmes pode ter viés de insegurança mesmo.
Então, é porque você tá falando se um se transforma no outro. Acredito que não, eu acho que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque eu fico pensando, porque tem muita gente que fala assim, né, na linguagem comum, a ideia de que a pessoa é tão ciumenta que ela é possessiva. São coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa sentir ciúmes, outra coisa é ela sentir posse sobre o outro. Aí, quando ela tá sentindo posse sobre o outro, ela tá vendo o outro como um objeto. Tem até um livro que eu gosto muito, né, que é do Martin Buber, né, que ele porque na verdade ele que ele traz, né? Ele traz a ideia de que as relações elas têm poder tanto de conexão, né, de vinculação, como também de posse. Então eu tenho, né, né? Ai, como é que é? Esqueci a palavra. Enfim, mas né, a intenção daqui é justamente a gente entender que tem pessoas, né, que veem outras pessoas como objeto, né, não como uma pessoa, não como um ser humano, mas como um objeto, uma caneca, tipo assim, o que essa pessoa pode me oferecer, o que eu posso ter a partir dessa relação, e aí isso se torna um objeto de posse por isso também. Então, desumaniza a pessoa, né? Então a pessoa já não é mais uma pessoa humanizada, ela é desumanizada porque ela virou um objeto de poder, de posse. E tem muitas relações que funcionam desse jeito. Só que me veio uma dúvida de leigo, que a pessoa que possui a outra, vamos colocar assim, que tem a posse sobre a outra, ela não é ciumenta em relação a essa outra, não? Porque, por exemplo, a pessoa, tipo assim, eu tenho a posse, cara, exemplo, os drúxulos de antigamente, né? A mulher cozinha, não sei o quê, então a mulher precisa sair de casa. Então se ela sair, ciúme, não pode voltar pra casa. É porque pra mim, dentro do meu papel de leigo que provocador, não? Não. Agora eu entendi sua pergunta. A questão aqui é que ele se comporta como um ciumento, mas na verdade ele é possessivo. E aí não é ciúmes isso? Ele se comporta como um ciumento, mas a raiz do comportamento dele não é ciúmes, é possessão. É medo de perder a utilidade, não medo de perder o amor, por exemplo, da pessoa. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Medo de perder, assim, o papel que a pessoa exerce. E não o amor que a pessoa tem, ou o sentimento, a emoção. Porque aí coisifica, né? A pessoa vira uma coisa e não uma pessoa. Que foda isso. A gente tá profundo aqui hoje. Estamos nos aprofundando. Muito foda. Porque a gente fala isso às vezes, né? Pessoa possessiva. E aí pensando aqui, dependendo da situação, a pessoa é possessiva no sentido de coisificar a outra pessoa. E na verdade o que ela quer não é necessariamente a emoção ou o sentimento da pessoa. E sim a utilidade, os afazeres, as atividades. Caraca! Isso é amor? Não, isso não é amor. É por isso que eu tô falando, que a gente tem que tomar muito cuidado e até no sentido de entender aonde está os nossos vínculos, onde a gente tá colocando as nossas relações, né? Louco. Não, e me vieram relações, tipo assim, de amizade, que são, tipo, tem demais, possessivas, coisificadas no negócio. Ela não tá preocupada com tua emoção, tanto é que essas pessoas, quando expressam sentimentos e emoções, elas são ignoradas pelo possuidor, né? Isso, é isso. Cara, não tem nada a ver com ciúme, é verdade. Cara, eu tô juntando a partir da tua explicação aqui, a pessoa não tá nem aí. Não tá nem aí pra você. O ciumento, ele ainda tá aí, ele tá com medo de perder você, ele quer você, a pessoa. Agora, o possessivo não, ele quer, né, o que você pode oferecer pra ele. Cara, mas a linha é muito tênue também, né? Porque, tipo assim, separar o que a pessoa tem pra te dar enquanto atitude e o que a pessoa tem pra te dar enquanto emoção e sentimento é quanto pessoa, né? Uma coisa é o que a pessoa... É porque, assim, a gente também tem que entender que todas as relações, elas têm trocas, né? Então, todos os relacionamentos existem. Eu falo isso que a gente quer me matar, que eu falo, cara, a vida é feita de interesses. Não necessariamente ser interesseiro, mas é de interesse. É interesse de sentir amor, interesse de sentir carinho. Isso, são trocas, mas são trocas genuínas, né? Então, a gente tá aqui trocando de forma tranquila. Agora a questão é quando você passa a ver o outro só como um fator de utilidade. A ver o outro só como uma coisa. Né? Então, quando ele é uma coisa pra você, aí perpassa mesmo pela perversidade, eu acho, sabe? Assim, uma coisa, né? Porque a pessoa, ela perdeu o valor dela enquanto pessoa.
Então, por isso que eu falo, ciúmes é uma coisa que a gente tem que tomar clareza de que se você ama o seu parceiro e o seu parceiro tem ciúmes, por que você não pode ajudar ele a lidar com essa emoção? Né? E assim, o quanto que... Eu não sei como é que funcionam essas ideias das evoluções disso, mas assim, o quanto que o ciúme pode ser um alerta e uma comunicação tipo um chamado, assim, né? Pra poder olhar, porque eventualmente as coisas podem caminhar demais, né? Evoluir demais. Eu não sei se evolui para isso. Eu não sei se o ciúme evolui para possessividade, se o ciúme evolui para esse lado mais... Se a pessoa tiver um perfil, né? Porque assim, a gente tem que entender que existe duas... Assim, vamos falar desse jeito para ser mais didático, né? Existe os neuróticos e os psicóticos. Uhum. Então, se uma pessoa ela for neurótica, então ela vai caminhar mais para esses ciúmes, né? Agora, se ela for psicótica, aí vai entrar várias outras coisas, né? Então, assim, é uma faísca, é um gatilho. Ciúmes é como se fosse um gatilho. Então, ou ela vai para uma neurose, para uma coisa mais, né? Ou ela vai para uma psicose, que é uma paranoia, né? Uma coisa que vai evoluindo. Vira um incêndio. Vira um incêndio. Inapagável. Inapagável. Então, tá em dois polos, assim, digamos, possessividade e dependência, porque aqui tem dependência, tem, tipo assim, dependência emocional, eu preciso muito das emoções e sentimentos da pessoa, e na possessividade, tipo assim, utilidade ou não tem nada a ver? Não entendi. Porque, por exemplo, na possessividade eu quero me relacionar com a utilidade da pessoa. Tá. Eu me relaciono com o que ela tem de útil. E na dependência, eu preciso muito daquele sentimento da pessoa, da emoção da pessoa. A dependência emocional, ela tá atrelada a você existir só por causa do outro. Uhum. Então, assim, você existe se o outro existir. Se o outro não existir, você não existe. Então, assim, isso é muito, muito forte no sentido de que a dependência emocional é muito além do que só um ciúmes, né? Assim, não só um ciúmes, né? Sim. Eu tô falando aqui, ciúmes é uma coisa importante, mas assim, a dependência emocional, ela vai muito além disso, né? Porque ela vai partir de uma existência. Eu só existo se você estiver aqui. Se você não estiver aqui, eu não existo. Eu tô puxando muito pra gente falar disso, porque até pra gente desmistificar o que é ciúme e o que não é ciúme. Porque às vezes porque as pessoas colocam, né, muita dependência emocional, possessividade, tudo dentro de ciúme. E não é. E não é, pelo que eu tô escutando. Não é. E a gente precisa ter muita clareza, assim. Com certeza. Ciúmes é uma coisa, possessividade é outra, dependência emocional é outra. Controle e possessividade tá ali nessa mesma linha, né? Uhum. Agora, o ciúmes, ele tem características relacionadas à sua própria insegurança, medo de perder, né? Essa necessidade de proteger a família, né? Eu gosto de fazer essa provocação, essa reflexão, muitas vezes, para as pessoas pararem de comunicar como se fosse fossem as mesmas informações, porque a gente precisa ter atenção à palavra que a gente usa. A gente tem pouca atenção, muitas vezes, às palavras que a gente usa. A gente usa palavras que, assim, falar que uma pessoa possessiva quando ela está sendo ciumenta pode ser algo muito complexo. Muito. Falar que uma pessoa é dependente da outra pode ser muito complexo. Isso. E por aí vai. Então eu gosto apesar de sermos leigos quando nós falamos isso, a gente não tem intenção de errar, mas ao mesmo tempo, se a gente está escutando um podcast como esse aqui, a gente pode não errar mais e aí evitar as comunicações erradas. Sim. Então a gente chega numa percepção, para mim aqui, de que o ciúme, ele tem sua importância. Ele assim como tantas outras emoções, ele não tá certo, não tá errado, ele é mais uma emoção, então não é positivo nem negativo, ele é necessário da gente conviver, pelo que eu tô escutando. A gente entra também na percepção de que não banalizar o ciúme, no sentido de, cara, pode ser algo que a gente precisa olhar com carinho, com atenção, de conversar e etc. Isso. Ciúmes não é possessividade, ciúme não a gente falou possessividade e, nossa, fugiu completamente. Controle, mas eu falei da dependência emocional. Não é. Algumas atitudes podem ser alertas pra gente perceber se aquilo ali tá tranquilo ou não tá, o quanto que aquilo ali tá saudável. E eu quero entrar um pouco mais pro final, consequências de ciúme. A gente fala muito da ideia de terminar, mas ao mesmo tempo eu quero que a gente entre assim, nas consequências, mas também de como é que a gente lida com essas consequências, como é que a gente se comunica com essas consequências desse ciúme. Porque a gente está lidando já com a resolução dele, né? De alguma maneira. Que é de conversar, que é de dialogar, que é de fazer terapia e tal.
Mas às vezes o ciúme aparece no meio de uma festa. Às vezes o ciúme aparece no meio do jantar de família. E aí o comportamento aparece. E aí? É silêncio? Fica com ele? É conversa depois? É comunica? O que é, Jéssica? O que a gente faz nessa hora? Eu acho que... Lembra que eu te falei? Não haja pelos ciúmes, né? Não se comporte a partir dos ciúmes, né? Então, primeiro reconhecer, né? Reconhecer esses ciúmes e entender que ele vai embora. Ele vai vir, mas ele vai embora. Então, e se ele não vier, procura ajuda. Se ele não for embora, você tá falando? Fiquei com ciúme, Diogo, tô com ciúme tem 6 meses. Ah, sim, aí a gente já tá indo pro outro lado, né? Mas aí não agir naquele momento por conta dos ciúmes, né? Entender a raiz dos seus ciúmes. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Entender a raiz dos seus ciúmes. Qual que é a raiz dos seus ciúmes? Ele tem validade, ele tem, né? Você precisa muitas vezes checar com a realidade em si. Porque uma coisa é o que você pensa, outra coisa é a realidade em si. Né? Então, assim, checar com a realidade. Então, de fato é o que está acontecendo? Ele realmente está ali dando em cima da fulana? Ou eu que estou imaginando porque eu estou aqui com crise de insegurança? Né? Então, checar a validade disso é muito importante. E segundo, entender que ele é uma emoção que vai passar e que ele está sinalizando uma insegurança mesmo. E aí posso colocar um terceiro, se necessário for cair para dentro da vergonha, olhar para a vergonha e expressar expressar e, se possível, expresse não no momento que está acontecendo os ciúmes. Porque naquele momento você está muito cheia de emoções ali, né? Em volta de você. Tanto raiva, angústia, um monte de coisa ali. Então, tenta expressar em outro momento, né? Para que vocês possam ter um diálogo mais assertivo e mostrar o que te incomoda, né? Porque é o que eu falei, relacionamentos são acordos. Então, se você falar pro seu parceiro o que te incomoda e o seu parceiro falar o que incomoda e vocês se acordarem a respeito disso, tudo certo. Pensando nessas consequências que podem acontecer de agir de acordo com o comportamento, não é nada do que a gente está falando, né? Vai ser o contrário, vai ser caos, vai ser briga, vai ser desordem, vai ser interferência de outras pessoas. Ainda mais bebida, às vezes, né? Nossa, perfeito, bebida, às vezes. Nossa. Aí vem muita informação. E aí, pensando no parceiro ou na parceira que recebe a ideia do ciúme, né? A emoção do ciúme, o que mais que a gente pode pensar? Acolher, receber, escuta, fala, age. Escuta é muito importante nesse processo, né, de ouvir o que a pessoa tem a dizer e principalmente tentar entender como que eu posso te ajudar, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Como que eu posso te ajudar nesse processo? Como que eu posso te deixar um pouco mais seguro dentro desse relacionamento, né? É muito importante ter clareza de que muitas vezes você vem com bagagens emocionais para um relacionamento novo. Às vezes você tá com bagagens emocionais e para isso você tem que olhar para essa situação e falar, tem algo que eu possa fazer para te gerar mais segurança que no seu antigo relacionamento não existia, né? Então, assim, para tentar trazer realmente, o ciúmes, ele tá sinalizando insegurança. Então, o que eu preciso é gerar segurança, né? Eu preciso gerar segurança. E aí, às vezes, a segurança é interna, aí buscar um processo terapêutico para poder trazer essa segurança emocional, né? Ou a segurança também faz parte do relacionamento. Aí vem o parceiro junto para trazer mais segurança. Aí volta para a ideia de parceria, de diálogo, de troca, de alinhamentos, de combinados, de seguir. Maravilha. Você tem um programa de... Isso, eu Como tenho. é que é esse programa? Conta pra mim. Chama Programa CL, chama Ame-se, Cuide-se, Liberte-se. E nesse programa a gente vai trabalhar justamente isso, assim, a sua segurança emocional, a forma, né, como você se relaciona consigo mesmo e com as pessoas à sua volta, e principalmente trabalhando, né, a questão do eu adulto mais saudável, né, a autoestima, né, buscar esses recursos, né, que às vezes faltou na sua vivência, né, no seu desenvolvimento, e que a gente pode resgatar aqui juntos na mentoria. Como é que acessa isso aí? Através do @psi.jessicarabi, lá no meu Instagram, aí tem um link de acesso, você pode fazer a sua inscrição lá. Tá. O link tá
na descrição do episódio. O Instagram, psi.jessicarabi. Isso. Também está na descrição do episódio. Supostamente, esse é um episódio que eu espero que tenha feito uma boa companhia para os ciumentos e para as ciumentas. E para os que recebem os ciúmes periodicamente de outras pessoas também, pode ser uma boa oportunidade para você refletir sobre o ciúme das pessoas que estão ao seu redor. Afinal, o ciúmes ele faz parte da nossa sociedade, faz parte da nossa existência, como você explicou, da ideia primitiva, dos estudos e tudo que vem. E a gente pode se relacionar melhor com ele. A gente pode também ignorá-lo, mas para mim não é uma boa estratégia, porque vai acabar que ele vai aparecer em alguma hora e a gente ignorar, ele vai aparecer, e aí vai aparecer com um monte de outra informação. Tem alguma mensagem que você queira deixar ainda pro pessoal em relação a esse assunto, em relação a toda a vida? Fico muito feliz, né? Quero te agradecer pela oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E se você entende, né, a necessidade de cuidar de você, de, né, buscar realmente esse apoio, olhe para dentro, né? Entenda também os seus processos emocionais, porque muitas vezes isso pode estar relacionado ao outro, mas também pode estar relacionado a você, a todas essas bagagens que a gente conversou aqui juntos. Perfeito. Para finalizar, eu vou contar uma historinha legal. É que muitas vezes, dentro de relacionamentos, a gente escuta as pessoas reclamando das outras. E eu lembro que em determinado momento, dentro de uma relação, eu escutei a pessoa me dizendo: tô com ciúme, tô insegura. E aquilo ali inicialmente me pareceu tão estranho, porque eu nunca tinha escutado. E aí depois dessa situação e desse contexto, eu comecei a perceber a importância que era isso. Porque não era necessariamente sobre a minha atitude, não era necessariamente sobre algo que tinha acontecido, mas era talvez sobre uma imaginação. Isso. E que a gente poderia resolver juntos facilmente. Então, eu percebi que naquela situação em que eu consegui lidar junto com a pessoa sobre um ciúme que era uma insegurança, cara, aquilo ali morreu tão rapidamente. Aquilo ali acabou tão rapidamente, aquilo ali foi pulverizado, dissolvido tão facilmente. Isso. E ao mesmo tempo lembro de outra relação em que isso não foi conversado e que foi muito mal comunicado, tanto por mim quanto pela parceira à época, e que gerou uma ruptura muito desgastante e que no final das contas, depois de muitos anos, a gente resolveu e assim, não tinha nada daquilo porque não foi conversado. Sim. Ou seja, fica esse recado, essa mensagem, essas histórias, porque muitas vezes lidar de cara com o ciúme, contando até 10, como você muito bem disse, né? Não na hora exatamente, mas comunicar em relação a isso, comunicar em relação à insegurança, em relação à autoestima, em relação àquele contexto ali que naquele momento não está favorável por algum motivo, aquele ambiente, pode ser uma boa solução para tua relação, né? Para tua relação continuar frutífera, próspera e com uma boa qualidade de relação, que eu acredito muito nisso. Você me lembrou de uma coisa, assim, acho que amor também tem a ver com humildade, né? Então a gente tem que ter essa humildade de olhar para o outro e sair um pouco desse lugar, né? De eu estou aqui sendo atacado. Não, eu estou aqui sendo parceiro, né? Quero te ouvir, quero entender. Ter esse lugar, né? De deixar o outro falar também é importante. Me veio aqui que o ciúme pode ser um convite para olhar para como é que tá a construção dessa relação. Ótimo. Pode ser um convite assim, opa, sinalzinho de alerta ali da obra para poder ver se tu tá construindo ou não tá. Ou tá um subindo no terreno, outro não, tá cada um no lugar. Isso. Faz Enoque, meu irmão, mais uma vez, tamo junto, muito obrigado. Você que tá aí, e aí, como tá a sua vida? Como está a sua comunicação? Como estão os teus ciúmes?